Sejam bem-vindos. Hoje, nós gostaríamos de pedir a sua atenção em razão de que, como nós participamos da audiência pública do município referente ao orçamento municipal, nós estamos aqui especificamente hoje para nós falarmos para os senhores o que é que foi discutido na Câmara Municipal sobre orçamento. Ai, coronel, mas não quero nem saber disso. É interessante nós sabermos o que está acontecendo no nosso município. Primeiramente, nós vamos mostrar o presidente da Câmara abrindo a sessão da audiência pública. Rapidinho. Foi assim que ele abriu a sessão da Câmara. Estamos reunidos nesta tarde para, nos termos do artigo 48, parágrafo único da Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, participamos da audiência pública relativa ao projeto de Lei 77 de 2024, em tramitação na Casa, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2025. Registramos que essa audiência pública é uma ferramenta de diálogo, consulta junto à sociedade guaçuana, e tem o propósito de informar, discutir, tirar dúvidas acerca do projeto de lei em tramitação na Câmara Municipal. Quando ele abriu a sessão da Câmara, ele abriu a palavra aos doutores da Câmara Municipal para explicar a LDO. Um advogado e um contador foram falar da LDO. Só que eles imaginavam que eles estavam falando da LDO para leigos na Câmara Municipal, porque a gente percebe que todo mundo ficou quieto, mudo e calado. Tá bom. Presente nessa sessão, 2 vereadoras e 3 vereadores masculinos. 2 vereadoras e 3 vereadores masculinos. 5 vereadores do total de 11 para discutir sobre a lei do orçamento do município. 5 vereadores. Os demais já conhecem o orçamento de pronto. Magnificamente já conhecem. Mas um fato interessante desse orçamento foi que eles apresentaram, eles mostraram a dívida do município. Eles mostraram a dívida do município. Não foi nós, porque nós falamos abertamente para todo mundo, mas ninguém, não, mentira, vereador Fernandinho está mentindo, o Tribunal de Contas está mentindo, todo mundo está mentindo. Só que agora foram eles que apresentaram. Exatamente. Talvez vai ficar meio desfocado, porque quando é coisa de interesse nosso, eles não mostram muito. Mas eu vou colocar aqui o vídeo, talvez eu deixe bem em destaque a parte que vai mais nos interessar. Olhem este vídeo. Quando nós mostramos a dívida consolidada do município. A dívida consolidada do município. Está aqui? Beleza. Olhem a progressão do primeiro ano, não que o vereador, que o atual prefeito assumiu, mas em 2022 para frente. Vamos observar que ela saiu de 200 milhões, olhe bem, saiu de 200 milhões para 330, 340 milhões. Mais de 50%. Isso na administração do atual prefeito. Todas as outras administrações que tiveram, que sempre falava saía um, entrava o outro, se manteve na casa de até 200 milhões. Este prefeito, em 3 anos,
2021 para 2022, 2022 para 2023, 2023 para 2024, ele aumentou em 120 e tantos milhões, quase 130 milhões. Vocês estão vendo só como que fica essa situação na prefeitura? E aí depois a gente vem e fala assim, a prefeitura não está endividada, não está devendo. Senhores, é simples, é só olhar o próprio relatório do tribunal, que eles mesmos fizeram. Aqui, ó, vou pegar aqui, ó. De 200 milhões para 333 milhões quer dizer, 234 milhões se nós arredondarmos um pouquinho mais para cima, que dá quase isso. Isso em 3 anos da administração, sem contarmos a desse ano. Agora imagina como que essa prefeitura vai ser entregue este ano para o próximo gestor público que vai ser eleito dia 6 de outubro. Vamos continuar falando mais um pouquinho. O secretário, olhe bem, o próprio secretário de Finanças, fala que é absurdo ficar em 50% para o prefeito manipular o orçamento como lhe aprouver. Olha que nós já falamos isso já de anos passado. Vejam as falas do secretário quando ele fala que é absurdo deixar em 50% livre para o prefeito trabalhar do jeito que lhe aprouver. Vejam só. Realmente eu concordo que eu achei o limite de Mojimirim é 20%, entendeu? A gente trabalha com, eu montava orçamento, fiz 4 anos orçamento lá, eu cheguei aqui e ajustei o limite de 50%, e teve ano que passou até o limite. O próprio secretário está falando aquilo que nós já falamos faz tempo, e os vereadores nunca deram ouvido ao que nós falamos. Lembre-se que nós já estamos falando que é absurdo 50%. No entanto, os vereadores continuam. E nós ainda achamos que o que o atual secretário vai colocar em 30% ainda é absurdo. Ele mesmo fala que em Mojimirim é 20%. Por que ele não coloca 20% no orçamento? Sabe por quê? Porque ele não conhece o orçamento de Mogi Guaçu. Ele é o secretário de Finanças e não conhece o orçamento de Mogi Guaçu. Sabe por quê? Porque nós vamos mostrar para vocês agora. Olha as falas de Modesto, que estava na audiência pública, e ele mesmo fala a seguinte situação. Mandaram um projeto para a Câmara Municipal, mandaram um projeto orçamentário para a Câmara Municipal. Olha só, um projeto saiu do Executivo e vai para a Câmara Municipal, faltando partes. O próprio Modesto ainda levanta essa jogada. Veja quando ele fala que lá não tem orçamento. Da FEG, do SAMAI, da faculdade. FEG, SAMAI, faculdade e Secretaria do Bem-Estar Animal. Vejam só as falas, que ele fala bem nitidamente isso. E eu vi a apresentação ali, inicialmente o demonstrativo é das despesas por órgãos. Notei a ausência do SAMAI, da FEG, do Hospital Municipal. Vocês estão vendo? Isso tudo, olhe bem, isso tudo para falar do orçamento municipal. Se o orçamento já veio da prefeitura, igual uma coxa de retalhos, um bolo de ló, cheio de furos, como que se vai fazer uma lei na Câmara Municipal desta forma?
Os vereadores estão de 4 para o executivo. Está aí. Nós já mencionamos que está faltando peças na lei orçamentária. E os vereadores vão aprovar, não tenha dúvida disso. Vão aprovar do jeito que está. E isso porque nós ainda estamos falando que está errado, estamos provando. E o próprio secretário confirma essas falas. Olha bem, quando nós falamos da dívida consignada, de 200 milhões para 333, 334 milhões. E eles falam que não, que o município não está endividado. E eles ainda falam que o município não está endividado. A dívida é quase metade do orçamento anual. Quase metade. O orçamento está em 800, 340. Se subir mais um pouquinho, chega a metade do orçamento anual, a dívida do município. E eles falam que não tem dívida nenhuma. Vamos continuar falando mais um pouquinho. Vamos pegar a segunda fala do Modesto, quando ele menciona das disposições finais, as considerações finais da lei. É só o finalzinho quando ele fala dos artigos 20 em diante desta lei, que é o motivo pelo qual eu fui na Câmara Municipal, eu estava nessa audiência pública, para tratar exatamente sobre este assunto. Para tratar exclusivamente sobre este assunto. Vamos ver quando o Modesto menciona as considerações finais, mais precisamente dos artigos 20 para o final. Vejam as falas de Modesto. Eu gostaria de pedir muito para que nossos vereadores, para que o Legislativo de Mogi Guaçu se atentasse muito ao artigo 20 até o artigo 27. São artigos em que o jurídico da Câmara e a assessoria jurídica precisa muito auxiliar os nobres vereadores para que seja melhor eu estou tentando encontrar uma expressão adequada para mim não ser nem lisonjeiro e nem ao mesmo tempo maldoso. Para que o Legislativo Municipal tenha maior poder de fiscalização. O texto, na forma que ele se encontra, ele é muito aberto, ele é muito amplo. Genérico. Ele é muito genérico. Então, a nossa Câmara Municipal, ela precisa de fazer algumas correções, porque fica muito espaço para o Executivo movimentar esse orçamento com dotações orçamentárias, remanejamento de contas, e a gente precisa de ter um orçamento não mais enxuto, mas que ele seja bem mais específico do que vem sendo até agora. Inclusive, Oliveira, nós já falamos sobre isso. Nós, tipo assim, a transposição, a transferência ou remanejamento não poderão resultar em alteração de valores nos programas. Então, tudo isso precisa de ser previamente aprovado pelo Legislativo. Não pode simplesmente o Executivo chegar e falar, vou transferir daqui para cá, vou transferir da Secretaria de Administração para a Secretaria do Bem-Estar Animal, vou transferir da Secretaria de Saúde para o Hospital Municipal. O Legislativo tem que ter o poder de conter essas transferências, digamos, quase que ilimitadas. É o que eu queria dizer. Boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade. Como ele falou na minha frente, perfeito. Eu tinha certeza que alguém ia tocar nesse assunto. Mas eu achei que várias outras pessoas fossem falar no momento que fosse aberta a palavra. 5 vereadores, nenhum abriu a boca. Aí, me deram a palavra. Perfeito. Me deram a palavra que eu ia tratar exatamente sobre essas considerações finais que
O Modesto falou, ele só falou o seguinte, tinha que ser melhor esclarecidos. Ele só falou assim, tinha que ser melhor esclarecidos. Aí eu peguei o melhor esclarecidos, que eu já falei, e fui com uma palavra, uma pergunta bem mais contundente sobre este assunto. Vejam a minha pergunta. Caso o executivo não cumpra o que está previsto, quais serão as punições, quais serão as sanções, ou qual o procedimento que o executivo deverá adotar para trazer essa situação para a realidade dos fatos. Exemplo, o Tribunal de Contas já está mostrando em todos os relatórios que as despesas já estão ultrapassando em muito os 100%. Perguntas, os 5% dos gastos de contingência já estão extrapolados de há muito tempo. Qual a sanção? O que é que está sendo exigido do executivo para que ele cumpra e volte a esse patamar anterior? Detalhe. E detalhe. Tentaram, enrolaram, falaram todo mundo. Secretário de Finanças da Prefeitura, os dois técnicos da Câmara Municipal, referente a esta pergunta que eu fiz na sessão da Câmara Municipal. Não, porque já está previsto na lei tal, na lei tal, na lei tal. Simples, está previsto na Constituição Federal. O prefeito está descumprindo o artigo 67A da Constituição Federal. E detalhe, ele está descumprindo 2 vezes, porque ele está furando o teto de gastos e, segundo, ele não está mantendo o contingente emergencial que deveria ser guardado no cofre da prefeitura para uma emergência. Se nós tivermos uma catástrofe hoje em Mogi Guaçu, nós não vamos ter verba para usar emergencialmente no município, porque já gastou. E o que foi a nossa pergunta? Qual é a nossa pergunta referente a isso que eu vou esclarecer para vocês? É simples. Colocar na lei que se o executivo não cumprir o que é esta lei que eles vão aprovar, o que é que o executivo deveria fazer? O que a Câmara deveria fazer? O que seria cobrado do executivo? Quais as providências que o executivo deveriam fazer conosco ou para com a Câmara? É isso, senhores. A minha pergunta foi bem clara. Não está na lei roubar, furtar é crime? Pena. Tal. Prefeito, não cumpriu o teto de gastos? Ele não vai ser penado, ele não vai ser condenado, mas ele tem que tomar tais providências. Por exemplo, uma providência clara, precisa, dos 600 comissionados, que ele reduza para 20%. É uma providência que poderia ser colocado na lei das diretrizes orçamentárias. Enquanto estiver extrapolando gastos, ele não poderá fazer gastos desnecessários. Que gasto desnecessário tem hoje que vocês podem ver? É só vocês verificarem quantas compras estão sendo feitas pela prefeitura que vocês sabem são desnecessárias. Comprar café de primeiríssima qualidade é um gasto desnecessário para o serviço público. Ah, mas tem que ter um cafezinho. Para quê? Se a nossa saúde está precisando de remédio. Está se correndo com as pontes. Mas pergunta-se, e a saúde como está? Está se construindo pontes, mas a saúde está pedindo socorro. Emergência, caos na saúde. Vá na saúde e peça remédio que você precisa. Vá na saúde e peça seus exames que você precisa.
Vá na saúde e fale que você precisa de um especialista em qualquer área que você precise. É só verificar no próprio CATEA. O técnico responsável para cuidar dos autistas pediu demissão. Por qual motivo? Não sabemos. Pagamento, atraso de pagamento, salário baixo. Nós já mostramos aqui os salários absurdamente baixíssimos dos nossos funcionários públicos. Os coveiros recebendo R$ 1.300. Ah, mas os corpos estão expostos. Mas não é culpa deles, é culpa da prefeitura. O que a prefeitura está fornecendo de EPI para eles? Nenhum. Que condições que estão sendo fornecidas para os coveiros? Nada. É isso, senhores. Olha os nossos professores na Secretaria da Educação. Olha como está a educação no município. Olha como está a coleta de lixo nas ruas. Só olhar, não precisa fazer esforço, é só parar e olhar a cidade. E os nossos vereadores falam que a cidade está mil maravilhas. Está aí, senhores. Vamos continuar agora com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando nós vamos falar sobre aumento do funcionário público na legislação. Daqui a pouquinho, depois do comercial. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Olá, eu sou Paulo Gonçalves. Eu sou Bia Gonçalves. E queremos convidar você para assistir o programa Vamos Pensar. Mas Bia, sobre o que falamos nesse programa? Esse programa fala sobre a sua saúde física, emocional e psicológica, tudo que engloba a psicanálise. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, sobre o seu autoconhecimento. Toda segunda, depois do Jornal de Olho na Cidade. Vamos pensar? Olá, eu sou o Ricardo Ribeiro, apresentador aqui da MIDTV, do programa Ricardo Ribeiro e Você. Um programa com muita música, bom bate-papo, aquela diversão, aquela resenha gostosa, que vai ao ar toda quinta-feira após o Jornal de Olho na Cidade, aqui na grade da MIDTV. Estamos de volta com o Jornal de Olho na Cidade. E agora vem a parte mais dolorida da lei. Exatamente. Agora vem a parte mais dolorida da lei. Nós já falamos lá atrás que eles fizeram audiência pública que basearam em dados errados. Que era o exemplo que nós pegamos foi o gasto do hospital. E agora foi-se mencionado na lei muitas falhas. Muitas coisas não foram colocadas, mas se fez um orçamento. Sem colocar SAMAI, FEG, Proguaçu, que é uma empresa pública, privada, é uma empresa pública, mas que tem gastos, tem que estar no orçamento. No entanto, está aí. Pergunta-se, como que você faz um orçamento faltando partes de onde você vai gastar dinheiro? O SAMAI, por exemplo, vai ter um orçamento aproximado de 66 milhões. Você imagina que faltou no orçamento 66 milhões. Faltou no orçamento. Só SAMAI. Somente o SAMAI, 66 milhões. Pergunta-se, como que você faz um orçamento onde você não prevê 66 milhões de orçamento? Se o orçamento já está sendo mal planejado, imagina o ano que vem como vai ser a administração pública. Estão vendo, senhores? É isso. São essas coisas que nós temos que bater. Agora nós vamos falar para vocês, funcionários públicos. Nós vamos agora dirigir a vocês, funcionários públicos, que não foram na audiência pública. Mas nós estamos lutando por vocês. Saibam disso, nós estamos brigando por vocês.
Quanto que vocês acham que colocaram no orçamento de aumento para o funcionário público? Vamos dar algumas hipóteses. 1%, 2%, 3%, 4%, 5%. Nenhum por cento de aumento ano que vem? O que vocês acham que está previsto no orçamento? Simples. Sabe quanto que colocaram de aumento real para o funcionário público ano que vem? Nada. Nem R$1 de aumento. Nem R$1 de aumento. Nem R$1, nada. Ou seja, funcionário público não vai ter aumento ano que vem. Funcionários públicos, se o cinto já estava apertado, aperte mais ainda. Tirar os seus direitos, muitos dos seus benefícios, e o ano que vem, nenhuma possibilidade de aumento está no orçamento. E isso é o que está na LDO, que nós fomos lá brigar para vocês, por vocês. Detalhe. Esta é a lei que vai nortear o orçamento. Se nesta lei já não houver previsão nenhuma, nas outras serão sequenciais a essa. Não adianta o sindicato falar que veio o ano que vem para brigar, que está fazendo reunião, reivindicação. Senhores, tinha que estar nesta lei todas essas previsões. No entanto, não temos nada. Aumento do funcionalismo público ano que vem? Zero. Nada. Não está previsto nada. Estamos vendo muitas movimentações do trânsito em razão da interdição da ponte. E nós recebemos este vídeo explicando como que vai ser o trânsito, ou melhor, como que está o trânsito na cidade. É uma paródia, mas nós achamos, vamos dizer assim, descontraídos para um final de semana para nós vermos. Vejam a explicação de como que é o trânsito em razão dessa nova ponte que a prefeitura está fazendo. Vejam só como a nossa população é criativa de fazer de uma tragédia que está o trânsito do centro de Mogi Guaçu. Nós temos pessoas que ainda utilizam da tragédia para nos entreter e nos divertir. Vejam o vídeo. Agora o esquema ficou... Quem vinha de lá, não vem mais de lá agora, só vai de lá. No contrário, assim que vem, né? E antes, onde era na frente ali, mudou tudo. Mudou tudo agora ali, pra galera não dar desencontro ali. Mudou tudo, mas continua a mesma coisa. Então, quem vem de lá agora só vai de lá. E o que era igual ali mudou e continua tudo diferente agora. Só para rapaziada não se complicar aí no trânsito, beleza, rapaziada? Um abraço. Quem vem de lá não vem, quem vai daqui não vai, que o trânsito daqui era para ir, mas não foi, e o de lá foi, mas não veio. Tá aí. Senhores, é o trânsito de Mogi Guaçu. Vocês estão vendo aí a explicação. Chegou a chuva, que há muito tempo não chovia, veio a chuva. Vamos ver um pouquinho da chuva de hoje na cidade de Mogi Guaçu. Veio a chuva e junto com a chuva
tirem os cobertores. Tirem os cobertores. A temperatura vai cair sensivelmente. Vejam só a previsão do tempo, em razão desta chuva que já estava prevista e a temperatura que vai ficar para este final de semana. Vejam só. O ar frio vai avançar neste fim de semana, inclusive para o sudeste do Brasil. Por enquanto, a gente ainda tem algumas instabilidades. Vai chover fraco em alguns pontos de São Paulo no decorrer dessa sexta-feira e tempo aberto com calor, principalmente no norte de Minas Gerais. A mínima será 19 graus em São Paulo nessa sexta-feira, 15 graus na região do Triângulo Mineiro, já faz um friozinho, mas à tarde ainda com temperaturas elevadas em grande parte do sudeste. No extremo oeste de São Paulo, já vamos ter aí a temperatura um pouco mais amena, refletindo o avanço dessa frente fria que está associada a uma massa de ar de origem polar. Os volumes são baixos, como eu disse anteriormente, no máximo 15 ou 20 milímetros pelo sudeste, só sendo um pouco maiores na faixa leste de São Paulo. E assim, vamos encerrar o jornal desta semana. As notícias da nossa cidade, as notícias que nos afligem diretamente aqui na MDTV. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.